Olá pessoal, meu nome é Luiz Gonzaga e queria agradecer o convite do professor Daniel Valério para fazer parte desses estudos em torno da etnogênese indígena, que é a disciplina que vocês estão fazendo. E nosso assunto hoje é sobre o paradigma indiciário. Para começo de conversa, por onde vai o paradigma indiciário? Então nós vamos agora para o sertão de Inhamuns. Eles diziam, segundo as tradições mais antigas, se voar, deixa sombra. Se caminhar, deixa rastros. Desde que tenha alguém para perceber ou suficientemente preparado para perceber. Então, o assunto de hoje que eu trouxe para vocês, eu coloquei assim mais ou menos um nome, né? Espero que a gente, pelo menos em parte, atenda ao que está posto. Seriam as matrizes indígenas do paradigma indiciário e o seu lugar fundamental no surgimento do novo confronto, do surgimento do novo em confronto com o conhecimento já estabelecido. O paradigma indiciário, ele está disponível sempre para o novo. Ele está sempre disponível para o que está, para o devir, para o que vai acontecer. Então eu queria dizer para vocês como que eu cheguei até o paradigma indiciário. Quando eu terminei meu mestrado, em 1995, né, no nosso programa de educação popular, eu sou atualmente professor aposentado, professor voluntário no programa, eu fiz o mestrado aqui em 1995. A minha questão era, assim que eu terminei a dissertação, surgiu essa questão: é possível haver uma aproximação honesta entre o saber científico, o saber sistematizado e os saberes, né, das tradições, dos povos tradicionais, os saberes populares? Então, se for possível, por onde que nós vamos começar? Então, sempre à procura disso, eu comecei a ler os Sinais, né, desse livro do Carlo Ginzburg, que vocês devem conhecer, Mitos, Emblemas e Sinais, no artigo sobre sinais. Então, no meio da leitura, ele fala: talvez a medicina seja esse campo do conhecimento sistematizado que faz um comércio autêntico com as tradições do saber popular. Isso para mim foi muito importante, porque abriu uma chave de leitura. Como a minha formação é uma formação em filosofia, eu fui estudar os médicos hipocráticos. E os médicos hipocráticos, como vocês sabem, eles tinham uma diferença com os filósofos clássicos, né, com relação a Platão, né, mesmo com relação a Sócrates. Eles valorizavam o saber sensível, né? A expressão, por exemplo, olho clínico, o tato médico começa lá atrás. E os filósofos gregos desprezavam a sensibilidade. Então, a medicina, ela quer uma sistematização do conhecimento, mas na hora H, quem vai decidir não é o que está sistematizado, não é o conhecimento pronto. Quem vai decidir é o clínico. Vai depender do feeling, vai depender exatamente dessa capacidade criativa que ele tiver para poder se dar conta, para poder dar conta, né, do que está acontecendo com o paciente. Ele está vendo só, muitas vezes, os sintomas. O que está acontecendo nas entranhas do paciente.
Então, através de pequenas informações, ele tem que praticamente imaginar, configurar quais são os males que eventualmente estão acontecendo numa área do sistema vivo de um ser humano que não está ao alcance dos olhos. Então é nesse sentido que a medicina ela tem essa vinculação profunda, né, com os saberes tradicionais, conforme Ginsburg coloca. E a própria palavra diagnóstico significa o quê? Diagnóstico é o conhecimento que você tem a partir daquilo que você observa. Você tem uma sistematização de casos clínicos que os médicos gregos tinham, mas a partir da observação é que o médico vai decidir entre o conhecimento estabilizado e o dinamismo das enfermidades no corpo do paciente para poder tomar as decisões, então, mais adequadas. Então, onde que está o mérito do Ginsburg? O mérito do Ginsburg está em ter dado um nome. Ele deu nome para essa atitude, para essa disposição diante do conhecimento, diante do risco do conhecimento. Então, o Ginsburg teve o mérito de, convenhamos, tardiamente dar o nome, né, e tentar abarcar conceitualmente uma experiência humana das mais importantes para que pudéssemos chegar aonde chegamos. E aí, no nosso caso, nós que valorizamos, então, essa leitura de indícios, então, nós sabemos que nós devemos nos ocupar com mais atenção, né, para esses processos que não só lidam com o conhecimento em geral, mas também provocam processos de autoconhecimento, né? Então, claro que eu estou falando do chamado paradigma indiciário, que é fundamental para evidenciar os procedimentos relevantes dos mais antigos povos caçadores, coletores e pescadores e dos procedimentos relevantes em sociedades urbanizadas e tecnologizadas como a nossa. O cientista, ele está trabalhando com indícios, ele está trabalhando com hipóteses abertas. Então, no fim das contas, a busca do conhecimento, enquanto nós estamos na busca do conhecimento, nós estamos exercitando, seja num laboratório, ou seja procurando um animal que se desgarrou, procurando um alimento na floresta, no fundo, o procedimento, a forma de configurar o mundo, né, que você deseja conceber é o mesmo. Mas então vamos ao termo. Como que a gente poderia entender paradigma indiciário? Nós poderíamos dizer que o paradigma ele serve para nós no primeiro sentido do dicionário. Qual é o sentido? O paradigma como um exemplo, um exemplão, ou seja, um exemplo bem sucedido, um exemplo que se garante e que mostra que é bem sucedido. Então, um exemplo praticado por um coletivo humano e vai sendo atualizado de geração em geração. Então, é um exemplo a ser seguido. Já a ideia de modelo com paradigma não cabe bem para o paradigma indiciário. Não é um modelo fechado que você vai seguir. Se você seguir o Vademecum, você vai ter sucesso. Não é nesse sentido. Então, fica descartada a ideia de modelo a seguir. E nós poderíamos dizer, próximo a Thomas Kuhn, que o paradigma indiciário pode ser tratado no sentido de coletivos produzindo um determinado campo de saber, procurando determinadas respostas e isso então permitindo explicar como que
os avanços do conhecimento, como que a própria ciência ou as próprias tradições, né, da sabedoria popular, elas vão crescendo, vão se transformando e vão ganhando novas configurações. Quando a gente fala do paradigma indiciário, o próprio Ginsburg reconhece isso. No começo de tudo, está lá o caçador, como ele diz, está lá o caçador agachado no meio da lama, procurando os sinais, procurando os fragmentos, as pegadas, né, da presa que ele está procurando. O caçador é o que está mais exposto a um jogo exigente quanto à necessidade de antecipar as formas, os movimentos e a resistência das presas, né, ainda invisíveis, mas cogitáveis pelas mensagens deixadas, pelas pegadas no chão úmido, pelos ramos quebrados, pela altura dos tufos de pelos retidos nas galhas, pelos odores. É o caçador que terá de optar, graças a uma mente preparada para elaborações rápidas e precisas, quais pegadas ele deve seguir, qual o sentido tomar, que precauções conservar, qual o ritmo adequado, os atalhos possíveis, enfim, decisões complexas em ambientes os mais variados e traiçoeiros. Se voar, deixa sombra. Se caminhar, deixa rastros. Mas é preciso que haja alguém preparado para fazer isso. Então, Sérgio Barco de Holanda, em Caminhos e Fronteiras, ele traz um depoimento do Thomas Whitehead, que era um antropólogo, um pesquisador naquele período, que em 1915 ele dá o testemunho de um encontro que ele teve com um indígena, que deu notícias de homens que passaram por um determinado lugar. Então, ele diz o seguinte: após rápido exame das árvores e do solo, que quando o sol se achar em determinada posição, isso é, aproximadamente meia hora antes, tinham passado 7 homens carregando uma anta, morta em um sítio distante. Então, ele apanhou uma folha onde se podia ver uma pequena mancha de sangue coagulado. O peso demonstrado na aparência das pegadas, né, dos 7 homens indicava que o animal seria uma anta, que era um animal pesado. Que eram 7, a prova eram os mesmos rastros. O modo de impressão dos dedos dos pés na terra permitia, além disso, verificar que estavam cansados de longa marcha. E o Sérgio Buarque de Holanda, estudando então a ocupação do Planalto de Piratininga, ele vai dizer que como que é possível chamar esses indígenas de rústicos, né, e pouco sutis. Não faz sentido algum. E essa forma de percepção refinada, ela acontece nas sociedades caçadoras do mundo inteiro. Nós temos um depoimento do antropólogo Conner, né, naquele livro O Povo do Lago, do Richard Leakey e Roger Lewin. Ele conta que ele estava caçando, né, e ele acompanhava um caçador experimentado de um povo acostumado à caça e à coleta ao norte de Botsuana. E eles estavam naquele dia caçando um antílope, né? E aí a caçada ela se mostrou improdutiva e eles estavam retornando para o acampamento. Mas no caminho encontraram o rastro de um antílope e o caçador achou que era o que ele tinha deixado de manhã. Aí seguiram a pista por mais uns 20 minutos e aí de repente o caçador abandonou a caçada, dizendo que aquele animal havia passado ali na noite anterior e não de manhã. O antropólogo frustrado, incapaz de perceber
tendo visto o mesmo que o caçador viu, incapaz de perceber como é que ele chegou a essa conclusão, então, como bom antropólogo, ele pede que o caçador explique o que aconteceu. Então, o caçador aponta para um rastro do rato sobreposto, né, em cima dos rastros do antílope. Então, como o rato era um animal noturno, se o rastro do animal noturno estava em cima do rastro do antílope, então a chance de chegar ao antílope eram então reduzidas. Mas veja, até aqui nós falamos de caçadores, né, de homens. Mas na tradição ocidental, na mitologia, quem representa essas sutilezas desses saberes não são os homens, são as mulheres. Então, a deusa Metis, que é a deusa da prudência, a deusa da precaução e a deusa da sabedoria prática. É ela que agrega todo esse campo de saberes dos navegantes, dos caçadores, desses saberes sutis que vêm das nossas sociedades tradicionais. E na mitologia, Zeus fica invejoso dessa capacidade que Metis tem, e Metis não é adivinhação, é sacação. Ela percebe o movimento e ela é capaz de configurar os cenários para entender para onde que esses movimentos vão chegar. Então ela se antecipa e ela nunca é pega de surpresa. Ela está sempre um passo à frente, né, que é o sentido de prudência e de precaução. Então Zeus monta uma cilada para ele mesmo. Ele não quer ter a esposa, somente a esposa que domina esse vasto campo de saberes. Então ele também quer ser a própria Metis. Então na mitologia ele pede para Metis se transformar numa fera. Então ela se transforma numa fera, né, assustadora, e ela se transforma na fera, e ele fala, não, isso é fácil, né? Eu quero ver você se metamorfosear numa gota d'água. E aí quando ela se transforma na gota d'água, ele consome aquela gota d'água. Uma variante do mito é que ela se transforma numa mosquinha, e ele então devora a mosquinha, né? Não deixa de ser interessante essa referência, né? Então, quando chega o período clássico, né, que começa a razão grega, o mito, a deusa Metis vão sendo abandonados como coisa de crianças, menos para os médicos clínicos. Então há uma disputa entre a medicina hipocrática e a filosofia clássica. Platão e Sócrates tinham uma resistência ao conhecimento que brota da sensibilidade, que não é o saber, o conhecimento, né, seguro, estável. E o médico não pode, o médico clínico não tem como ele depender de modelos explicativos genéricos, sendo que a doença ela se expressa com muitos fios, ela é complexa. Então a disputa entre os clínicos e a filosofia naquele período é notória. E por isso que hoje o chamado olho clínico, o tato médico, até hoje ele permanece como uma coisa, um valor que vem dessa disputa, né? O valor da sensibilidade do médico. Não basta ele ter
domínio do conhecimento sistematizado. Ele tem que saber lidar com situações complexas, né? As diferentes situações em que uma enfermidade ela se manifesta. Então, como que o médico vai lidar com modelos de risco, como que ele vai salvar vidas, né? Porque se ele não souber, ele pode matar o paciente. Nesse caso, uma coisa importante do paradigma indiciário é que o grande recurso estratégico é o corpo, né? O Florestan Fernandes dizia isso. Na sociedade tupinambás, qual é o grande recurso que você tem? É o corpo humano. O corpo entendendo como o cérebro, as mãos, né, as entranhas, todo o sistema vivo. As sociedades antigas, elas tinham a capacidade de repor suas armas, de encontrar comida, de encontrar água, de se localizar pelas estrelas. Então, era a grande estratégia não são os aparatos tecnológicos. Evidentemente que eles tinham alguma tecnologia, mas era a capacidade das mãos, a capacidade, as habilidades, né, os recursos, eram muito mais importante o próprio corpo humano. Então, nessas nascentes do paradigma indiciário, é o corpo humano, é o cérebro humano, é a sua memória como grandes referências do paradigma indiciário. Um dos contos que é considerado que está na origem do que nós estamos chamando de paradigma indiciário está num conto oriental, e esse conto conta a história de três príncipes. Eles estão andando por uma determinada região com características desérticas. Eles param num oásis e enquanto eles descansavam, eles se encontram com um mercador, um dono de um camelo, e o dono do camelo pergunta para eles se eles viram um camelo com determinadas características. Então eles perguntam: por acaso o camelo era cego do olho direito? Ele se anima, né? E eles continuam perguntando: por acaso dos tonéis que ele levava à esquerda, ele levava manteiga? Aí ele já foi ficando bastante animado. E do lado direito, eles perguntavam, ele levava mel? Aí o dono do camelo cego fica todo animado e fala: agora vou, só falta pegar o camelo. E aí, por fim, ele pergunta: e vocês viram meu camelo? E eles disseram: não, nós não vimos seu camelo. Eles tinham visto só o caos da passagem do camelo pelo trajeto que eles estavam fazendo. O mercador, o dono do camelo, julgou que eles eram, né, não nobres, mas assaltantes, e eles tiveram que depor ao juiz. Eles eram prudentes, né, eram modestos, mas não tiveram escolha. Então eles explicaram que, andando pelo caminho, eles viram que algum animal, estranhamente, ao invés de comer a relva do lado direito, que era uma relva melhor, eles preferiam comer a relva do lado esquerdo. Era incompreensível. E ele pôde ver que do lado esquerdo, né, havia moscas lambendo restos de manteiga que iam saindo dos tonéis do camelo, e à direita ele percebeu formigas que iam lambendo o mel. Então eles explicam que eles foram capazes de dar notícia de algo que eles nem estavam procurando. O Roberto Merton fala exatamente sobre a serendipidade no conhecimento científico, que é a capacidade do cientista
de ter uma capacidade de sacação tão desenvolvida que ele é capaz de dar notícia de coisas que ele nem está procurando. No fim das contas, o paradigma indiciário, mais do que pensar, mais do que ser o momento de pensar por análise e síntese, é o momento de pensar por alternativas, por aqui ou por ali, por onde vai, onde que vai dar. Então, como configurar mundos possíveis. Então, diferente da nossa tradição escolar, na qual a gente fica preso ao conhecimento que já está estabelecido pela comunidade científica. Então, a gente faz análise, faz síntese, e através dessa análise e síntese, a gente fica imaginando futuramente ser capaz de construir conhecimento novo. Em geral, é isso. No caso do paradigma indiciário, evidentemente que você precisa ter um repertório analítico e sintético do que já está posto, mas o mais importante é você saber estar aberto para perceber qual é a alternativa que interessa. Então, isso é importante dentro dos chamados modelos de risco. Como nós vivemos hoje, né, um momento dramático da humanidade, em que a humanidade está exposta a todo tipo de riscos, então quem for capaz de entender de modelos de risco vai ter grande importância para ajudar a delinear o futuro mais sustentável, os caminhos mais equilibrados, né, possibilidades de criar uma sociedade mais equilibrada, mais justa e que possa caber todos os seres humanos, né? E há uma interface bastante importante entre o paradigma indiciário e os processos de descoberta do conhecimento científico. Um exemplo que eu trago é da odontóloga pesquisadora Sandra Khalil. Ela sabia que existia um princípio ativo no exterior, só que era muito caro, né? Que com ele era possível você combater cáries que não estavam ainda muito profundas em crianças, de tal maneira que você podia evitar o anestésico, a agulha do anestésico e o barulho da broca. Mas o produto era muito caro e a Sandra Khalil queria ver se encontrava no Brasil um princípio ativo que fosse mais barato para poder popularizar então o uso desse bastão. O bastão tem a função de friccionado na cárie, ele destrói a cárie e não destrói a dentina. Então, com essa questão para resolver, num dia ela foi almoçar com a mãe dela e viu a mãe ir lá no quintal pegar uma mão e tirar a papaina para amolecer a carne que estava um pouco dura para o almoço. Então, como ela estava esperando por algo, aguardando por algo, deu o insight. Então, ela vai para o laboratório e descobre que não somente a papaina precisaria ter um outro componente, mas ela conseguiu baratear o produto e criou o famoso papacari, que é um bastão, né, que tem um princípio ativo e que é possível então remover cárie sem traumatizar as crianças, né? Bom, para não me alongar mais do que eu imaginava, eu queria encerrar minhas palavras trazendo uma frase que eu considero assim muito significativa, né, do nosso mestre, que o ano que vem vai completar os seus 100 anos de nascimento. Então, Paulo Freire diz o seguinte: foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo do tempo mulheres e homens perceberam que era possível, depois preciso, trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar, ou, em outras palavras, o ensinar se diluía na experiência realmente
fundante de aprender. Qual é o destaque que eu faria como sob o prisma do paradigma indiciário? Então, quando Paulo Freire fala que aprender precede o ensinar que está sendo dito aqui por Paulo Freire não é o ensinar tradicional. O ensinar tradicional é instruir, formar. Está muito colado nos conhecimentos que já estão estabilizados nos compêndios, nos dicionários, nos livros didáticos, etc. Ensinar, conforme Paulo Freire está dizendo, poderia perfeitamente ser entendido como entender de sinais. Ensinar só ensina quem é capaz de perceber os sinais relevantes. Ensinar é criar capacidade de criar configurações possíveis, e ser capaz de perceber que os objetos mais importantes que lidam com a sociedade humana, com a educação, eles não são fixos, eles estão se movendo. Então, perceber o movimento, perceber esses deslocamentos, ser capaz de projetar o futuro e ter prudência e ser capaz de configurar mundos para criar uma sociedade sustentável, uma sociedade onde caibam todos, é por aí. Então, nós precisamos de pessoas que se movam conforme é sugerido, conforme é pensado pelo paradigma indiciário. Configurar mundos e configurar mundos possíveis, mundos onde a gente possa pensar em justiça, sustentabilidade, igualdade, participação e democracia radical. Um abraço a todos e a todas. Espero que um dia a gente possa se encontrar mais de perto para poder fazer um longo diálogo sobre isso.